Boa noite. Feliz Dia das Crianças. Para as nossas crianças, nossa criança interior. Como vocês estão? Vamos chegando aqui na roda, ocupando o nosso lugar, trazendo para cá a nossa presença através da nossa respiração. Oi. E hoje a gente vai seguir nesse nosso ciclo por aqui. A gente está falando da nossa criança interior, né? Falamos de dar lugar para a luz, dar lugar para os elogios, dar lugar para as coisas boas que aconteceram, ao invés de só guardar, né, as coisas ruins. Ontem a gente falou da nossa criança de luz, de também reconhecer, sentir essa criança de luz que vive em nós, que também é parte de quem nós somos. E hoje que a gente chega aqui nesse dia 12 de outubro, o dia que é dedicado às crianças, que a gente celebra, né, as crianças, a gente também celebra a criança que vive em nós. E o convite que eu faço hoje é para a gente reconhecer e sentir a criança feliz, a criança livre, leve, a criança viva que ainda vive em nós e que sempre viveu, sempre viverá em nós. Sabe, aquela criança que muitas vezes a gente esquece que ela está dentro de nós, que ela faz parte de nós. Né? A vida vai nos pedindo maturidade, responsabilidade, resolver problemas. E a gente vai esquecendo dessa leveza, a gente vai talvez deixando a nossa criança como uma lembrança, longe. Mas na verdade, ela é uma presença viva em nós, que pulsa no nosso coração. E hoje, quando eu estava pensando nesse nosso tema, eu estava me reconectando com a minha criança, né? E como que eu sinto a minha criança? Como que a gente pode sentir a nossa criança? Porque a criança é muito simples. Quando eu penso em criança, eu penso em simplicidade. E quando você se encanta, muitas vezes, sabe o som do vento? E a gente às vezes para escutar e se encantar com isso, com aquele vento também no rosto, às vezes com o brilho do pôr do sol. Essa simplicidade, sabe? Nos conecta com a nossa criança. Quando a gente tem um riso espontâneo conversando com alguém, quando a gente está num lugar que a gente sorri espontâneo, sabe aquela gargalhada que sai, que chega até doer a barriga? Isso nos faz nos reconectar com a nossa criança livre, com a nossa criança viva que está dentro de nós. E como a gente refletiu ontem, como a gente falou ontem, isso não é negar o que aconteceu, não é negar as dificuldades que a gente passou, muitas vezes a dureza que tenha sido a infância, mas é a gente enxergar com os olhos coloridos das crianças, com essa questão, eu vejo muito assim, que a criança, ela não ignora a dor que ela sente, mas ela transforma essa dor, ela atravessa a dor com curiosidade, muitas vezes, com fé, com alegria. E esse convite hoje é isso, nesse Dia das Crianças. É sentir essa alegria, essa liberdade que as crianças têm. Porque, ó, percebam, quando uma criança se machuca, sei lá, caiu, ralou o joelho, brigou com um amiguinho, qualquer coisa que a criança sinta, dor quando ela se machuca, é claro, né, não quando é um machucado muito grave, até os graves, elas sentem e é muito imediatamente, elas choram, elas se desesperam, mas o que acalma uma criança? Um colo, um sorriso, um vem aqui, deixa a mamãe, deixa o papai olhar, tá tudo bem. Percebem que isso faz com que a criança rapidamente saia desse estado. Não que ela esquece a dor, mas ela transforma essa dor porque ela recebeu colo, atenção, carinho. E é esse colo, essa atenção, esse carinho que nós somos convidados a dar para nossa criança. Agora, como adultos, a gente pode fazer isso por nós.
é um amor próprio. O amor próprio é o colo que hoje nos cura. Perceba, o amor próprio por você, né? O seu amor próprio é o colo que hoje te cura. Percebam isso. Como que quanto mais você se ama, se dá amor, é como se você estivesse num colo de cura. Talvez de alguém que você não tenha recebido, mas que hoje você pode se dar. Da mamãe, do papai, da vovó, de quem cuidou de você. Amor próprio é o colo que cura a criança. Então hoje o nosso amor próprio pode nos curar sendo colo. A gentileza conosco é um remédio para nossa alma. E percebam quanto gentileza existe nas crianças, nessa pureza das crianças. Isso é um remédio para nossa alma. Concordam? Faz sentido para vocês? Que a nossa vida, sim, ela é cheia muitas vezes de tropeços, né, de dificuldades, mas quando a gente encontra esse caminho de volta para nossa criança feliz, alegre, leve, que se machucava, mas logo ela já levantava e saía brincando de novo, isso traz essa leveza para nossa vida. É um exercício que a gente, num dia como esse, né, o Dia das Crianças, a gente pode nos colocar para exercitar isso, talvez na nossa próxima semana, fazer esse exercício de nos reconectar com essa alegria, com essa gentileza, com esse colo e sentir a nossa criança livre. Dar lugar e deixar a nossa criança livre correr descalça dentro do nosso coração. Sabe, trazer essas memórias de criança, né? Como criança gosta, né, de correr descalço, de correr na grama, de se divertir. As crianças não se importam, né, se tá sujando roupa, se tá manchando roupa. Elas simplesmente correm descalças pela vida com liberdade. E esse é o convite para nós hoje, nesse Dia das Crianças. Dar um lugar para isso, permitir que essa nossa criança interior corra descalça e livre na nossa vida, dando as mãos, integrando com o nosso adulto, que sim, hoje tem responsabilidades, tem maturidade, mas que precisa de uma maturidade leve. E quem consegue trazer leveza para a nossa vida hoje é esse reencontro, essa integração com a nossa criança interior. É dar as mãos e seguir junto, abraçar a nossa criança livre, permitir que ela nos ensine a brincar novamente. E falando em brincar novamente, eu tenho uma filha pequena, né, de 8 anos, e ela sempre tá pedindo pra brincar, e muitas vezes eu não brinco do jeito que ela quer. E hoje ela chegou com um jogo novo em casa que ela ganhou. E como foi divertido esse joguinho novo, era de falar algumas palavras, tinha tempo. E como a gente se divertiu, coisa ali de meia hora que a gente sentou junto e brincou. É um acesso à nossa criança livre, sabe? É permitir que essa nossa criança interior brinque e se divirta, dê risada. Então, muitas vezes, para quem tem criança em casa, ou para quem de vez em quando encontra com criança, é você perceber como as crianças se divertem. Como as crianças com simplicidade se divertem. E trazer isso para a nossa vida. Dar espaço, sabe, para essa doçura das crianças, para essa alegria das crianças, para esse encantamento. É resgatar o encantamento para a nossa vida. Porque quantas vezes, né, a gente só sobrevive pela vida. A gente vai passando pela vida sem perceber, sem sentir a doçura da vida, como as crianças sentem a doçura da vida, sem respirar, né? Sem viver o momento presente. E esse é o convite. Olhe para as crianças e perceba o que elas trazem de ensinamento. E assim você pode deixar ressurgir, reanimar a sua criança interior, dando liberdade para ela, sorrir mais, se divertir mais, sem medo. Né? As crianças, elas não julgam, as crianças não sabem nem o que é julgamento. E esse é também um convite, né? Ser simples, sem julgamento como as crianças, para que a gente possa realmente estar presente na nossa vida,
com alegria, com simplicidade. Certo? Faz sentido para vocês? Dar esse lugar de permissão para sim sentir a nossa criança e deixar que ela corra descalça pela nossa vida, nos trazendo leveza, alegria. E vamos meditar hoje nessa nossa criança, na nossa criança livre e feliz. Nesse Dia das Crianças, quando a gente fala em Dia das Crianças, a gente pensa nisso, né? Em alegria, em felicidade, porque que criança que não fica esperando um presente doce? Então é isso, essa expectativa cheia de magia que as crianças têm, é isso que a gente precisa trazer para nossa vida, esse encantamento com a vida. Então vamos encontrar uma posição confortável, sentar confortavelmente com a coluna alinhada, os pés no chão, as mãos sobre os joelhos. Se você quiser sentar na posição de lótus, na posição do índio, tome uma respiração suave e profunda pelo seu nariz. E nesse movimento de suavidade, convide também o seu olhar a repousar, fechando os seus olhos. E tenha a intenção de estar presente por inteira, no aqui e agora. Sinta o ar entrando, fazendo o caminho do seu nariz até os pulmões. Sinta o ar saindo. Perceba qual o ritmo da sua respiração neste momento. E permita que a sua respiração vá se conectando com a leveza da sua criança, com a alegria da sua criança. Respire. E novamente, nesse nosso caminho para a nossa criança interior, leve a sua atenção ao seu coração. O seu coração, que é onde habita a sua criança. Onde a sua criança é viva, alegre, curiosa, feliz. Respire no seu coração e sinta esse lugar da sua criança. E sinta também, visualize que uma luz dourada, suave, brilhante, vai surgindo neste ponto do seu coração. E conforme você respira, essa luz dourada, suave, ela vai se expandindo a partir do seu coração. Ela se expande para todo o seu corpo, como o brilho do sol numa manhã calma. Sinta essa luz dourada, calma, se expandir, como o brilho dourado do sol. E essa luz cresce, expande mais e vai se transformando em um campo de amor dourado ao seu redor. E neste momento você está imerso num campo de amor dourado. E você sente, a partir do seu coração, a sua criança interior livre e feliz.
sinta a sua criança livre e feliz. Ela tem o seu olhar, o brilho dos seus olhos, o seu sorriso largo, a sua energia pura e sincera de criança. E você olha para ela e reconhece a si mesmo. Você acolhe e se alegra com a sua criança. E nesse momento de integração, o tempo desaparece. E vocês são um. Sinta a alegria da sua criança transbordando no seu coração. Essa criança livre, feliz, que não carrega medo, que não carrega julgamento, dúvidas. Ela apenas vive. Ela sente o fluxo da vida. Ela sorri para o fluxo da vida. Permita-se neste momento sentir a liberdade da sua criança livre. Essa energia que é a centelha divina em você. Respire e sinta. Dê espaço para que ela caminhe com você pela sua vida, integrada a você. Um adulto consciente, maduro, responsável, e a criança livre e feliz. Maturidade e leveza, razão e encantamento. Inspire profundamente e ao expirar, imagine que essa alegria, que essa felicidade, que essa leveza da criança se espalhe por todo o seu corpo, por cada célula do seu corpo. Sinta essa energia iluminar o seu rosto, deixando que um sorriso apareça. Sinta o seu coração aquecido por esse amor de criança. Deixe que a sua criança te ensine, te recorde a brincar novamente. Dê espaço para a doçura, para os sorrisos. Permita que ela brilhe através de você e ilumine o mundo ao seu redor. Respire. Permaneça por alguns instantes sentindo essa energia da sua criança. E vai integrando os aprendizados, as sensações.
Vá trazendo de volta a atenção para o seu corpo. Vá tomando consciência de cada parte do seu corpo. Vá tomando consciência do ambiente ao seu redor. Mexendo os pés, as mãos. Trazendo essa alegria da criança com você. Essa energia do encantamento da criança. Abra os seus olhos com alegria, com amor, com leveza e volte para cá. Que essa semana seja para todos nós o exercício de leveza. Que a gente permita que a nossa criança corra descalça pela nossa vida. Todos bem? Muito bom. Parabéns para as nossas crianças. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Amanhã seguimos para mais um pouquinho de reflexão e meditação. Gratidão e um ótimo domingo para vocês.